boa tarde aí, se alguém for ver. O objetivo desse vídeo é ser um diário para mim, para eu configurando e aprendendo, estudando aqui. Bom, como é que eu vou fazer meu operacional, como é que eu opero aqui? Eu peguei um gráfico limpo aqui, que é o diário do índice, tá? Basicamente o que eu faço? Eu venho aqui, fiz um retângulo, certo? Esse retângulo aqui, eu venho aqui, ó. A máxima foi 126,745. Então venho aqui, posição 126,745 menos 150 pontos e 126,595. Aplico e coloco. Então eu vou ter basicamente retângulos, certo? Retângulos azuis, máxima e mínima do dia anterior, certo? Retângulos brancos, que vão mostrar regiões fora do gráfico, fora do dia, né? E retângulos assim, roxo, meio lilás, que estão dentro do diário, tá? Então agora eu vou para onde eu opero, que vai ficar isso aqui, ó. Máxima e mínima, ó. Máxima do dia, mínima do dia. Aí eu vou fazer o que? Começo a verificar essas regiões em branco aqui que são mais fortes. Então, por exemplo, essa hoje aqui, ó, essa era uma região de mínima que o mercado não podia perder, ó. Essa região toda, né? Na verdade, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é uma região, era uma região muito forte, ó, certo? Essa região aqui toda, esses dois candles aqui, ó, não pode vir para baixo. Então, essa região toda aqui, no fundo eu tenho que saber o que é. Essa região eu vou procurar compra, tá? Essa região, vou até copiar aqui. Essa região aqui, ó, essa outra região aqui, ó, é uma região que eu vou procurar venda, ó. Por quê? Porque está com dificuldade de romper. Então, toda essa região aqui eu vou procurar venda e aqui eu vou procurar compra. Obviamente, tem que identificar o contexto do dia, tá? Tem uma coisa que a gente tem que entender que é importante, que é o seguinte: sexta-feira, por que o mercado se movimenta? O mercado se movimenta por informação. Os juros, qualquer preço é movimentado via informação. Então, o que acontece? Na sexta-feira, o mercado entendeu que isso aqui era caro, ó, e isso aqui era barato. Por isso que eu marco topo e fundo do diário. E aí, às vezes, isso aqui vai fazer mais sentido, às vezes vai fazer um pouco mais sentido ou um pouco menos sentido, tá? Então sexta-feira foi um dia que movimentou muito. Então eu tenho que saber disso. O que vai fazer o preço sair dessa movimentação aqui, romper essas regiões? Uma informação diferente dos dias anteriores. Então, assim, todo preço ele é o reflexo do que está acontecendo no mundo, vamos dizer assim. Eu sempre brinco e falo, se eu perguntar para qualquer pessoa, todo mundo sabe que, por exemplo, o azeite está caro. Às vezes a gente não sabe por quê, mas eu olho o preço e identifico que ele está caro. Todo produto, quando ele está caro, ele pode subir mais? Pode. Mas, se ele estiver caro, a gente tem que tomar cuidado em comprar quando o preço já está alto, principalmente no negócio que a gente está mexendo. Então, basicamente é isso aqui. Eu venho e marco as regiões que eu estou vendo. Essa linha amarela aqui, ó, é por quê? Porque o azul está aqui, não está? E esse aqui rompeu um pouquinho para cima. Então, eu marco essa linha amarela para ficar claro. Mesma coisa aqui, eu não tinha esse azul aqui, aí eu tenho essa região aqui e essas duas regiões, perdão, essa e essa aqui. O que eu fiz? Marquei essa aqui que estava mais baixa aqui, beleza? Então eu sei que essas linhas amarelas aqui, elas são regiões de topo também, topo e fundos eventualmente dos diários, beleza? Então eu sei que eu tenho que operar onde? Nessas regiões que estão sinalizadas, certo? Vou operar o que? Nessa região aqui eu vou tentar comprar, nessa região que ele for eu vou tentar vender, se fizer sentido. Qual que seria a lógica?
se eu comprar aqui, eu vou tentar carregar meu trade eventualmente até onde? Até por aqui, certo? Se eu compro nessas regiões aqui, eu vou tentar levar o trade até essas regiões aqui, tá? Então, feito isso, vamos ver o que aconteceu hoje. Então, hoje está aqui, ó. Aqui eu estou no simuladorzinho meu, ó. Tudo bem. O que aconteceu hoje? Eu tenho um operacional da manhã, certo? Qual que é? Esse é o candle 1, candle 2, no gráfico de 3 minutos. Toda vez que esse candle 2 é rompido em direção a VWAP do dia anterior, então uma coisa que é importante aqui, ó. Eu tenho duas marcações só, três no gráfico, na verdade, que não são as marcações que eu faço, né? Então eu tenho essa linha branca, que é a VWAP do dia anterior, certo? Eu tenho essa linha vermelha, que é o volume profile. Então vem aqui, volume profile, ó. E essa linha aqui, ó, aqui está a linha vermelha, o máximo. Então eu sei que sexta-feira o preço aonde teve mais negociação é nessa região aqui. Então isso é um sinal que o dinheiro ficou por aí também, tá? Deixa eu cadê aqui? Vou fechar aqui. Beleza? Então, VWAP, volume financeiro, a média do volume financeiro ficou aqui, de sexta-feira, né? E o volume profile está aqui. Então eu sei disso aí. Só que o mercado fechou aqui. Então o meu operacional qual que é? Toda vez que ele romper o candle, então é o candle. Deixa eu marcar aqui, ó. Candle romper o candle 2 no gráfico de 3 minutos, certo? Em direção a VWAP de D-1. O que é D-1? Do dia que você está operando menos 1, ou seja, do dia anterior. Então, esse aqui é o meu operacional, certo? Então, aqui, ó, hoje, quando abriu, eu poderia ter corrido o risco de fazer, eu poderia ter feito uma venda aqui, certo? Nessa região aqui, ó. Porque é evidente, ó, o mercado brigou aqui nessa região, brigou nessa região, caiu. Eu poderia ter feito uma venda aqui. Por que eu não fiz? Faria muito sentido, faria muito sentido. Mas por que eu não fiz? Se tivesse feito, deixa eu só pôr aqui dois contratos para a gente ver. Se tivesse feito, ó, por aqui assim, ó, teria pago 150, teria pago aí 300 pontos, certo? Só que, para mim, eu não faço esse tipo de operação de manhã, porque toda operação que eu faço de manhã, principalmente até as 10 horas, vai ser sempre em direção à VWAP do dia anterior. E aqui nesse caso, tinha a VWAP do dia anterior e o volume profile estava aqui para cima. Então a gente tem que ter a clareza do seguinte: a média de dinheiro ficou por aqui e ficou por aqui. O volume, a moeda ficou nessa região e nessa região aqui. Então eu não vou vender aqui. Ele poderia ter vindo aqui, mas o que eu vou tentar fazer? Se ele começasse a cair, se ele chegasse aqui e deixasse um gatilho, eu ia comprar aqui para tentar pegar essa volta. Tá? Então, meu operacional, quando rompe o candle 2 no gráfico de 3 minutos em direção ao VWAP do dia anterior. Certo? Então, hoje ele pagou, ó, rompeu aqui, ó, até rompeu aqui, pagou até a VWAP, ó, 390, 300 e 400 pontos, certo?
400 pontos. Eu hoje entrei aqui, ó, nesse candle aqui, ó, no rompimento desse candle. Então a minha entrada foi aqui, ó, no 125 e 100, tá? Na verdade foi aqui, ó, foi nesse aqui, ó. Foi no 110, vai. Coloquei aqui, ó. Tá longe ali, o mercado tá rodando. Então ficou aqui, ó. Certo? 230 pontos de alvo. Primeira saída minha foi aqui, na máxima do dia. E a segunda saída minha foi na VWAP do dia anterior. Certo? Então, pagou mais de um por um para um. Certinho? Então, essa é a primeira entrada da manhã. Lembrando, só vou entrar em direção a VWAP do dia anterior, tá? Por que que eu entrei um pouco antes aqui, ó? Por que que eu entrei, ó? O mercado veio, ó, lembra aquela linha amarela do diário? Tava aqui, ele veio, bateu, subiu. Ele voltou de novo, tocou aqui, subiu. Aí eu falei, pô, esse negócio vai romper. E rompeu e realmente foi, tá? Tocou duas vezes no diário, ó. E vê que o ajuste ficou aqui, tá para baixo. Essa média que eu gosto muito, só tenho ela no gráfico, é a média de 80 períodos, ó. Só ela tá aqui. Então, e é isso aí. Então, antes do mercado à vista abrir, é isso que eu vou fazer, entendeu? Esse rompimento do candle 2 em direção a VWAP. Então tem que ficar esperto. Se não der operação, não deu. Aí tem que esperar um pouquinho. Às vezes o mercado cai muito, esse candle, por exemplo, se ele tivesse caído muito, chegado aqui, eu não, lógico, e ameaçasse voltar, eu não vou esperar romper esse candle aqui para esperar a VWAP, eu já vou pegar antecipado, né? Beleza? Então a minha entrada foi, eu opero nos 5 minutos, só essa abertura que eu opero no 3 minutos. A minha entrada hoje foi aqui, ó, nesse candle aqui, no rompimento, no rompimento dessa regiãozinha aqui, ó. Stop aonde? No fundo aqui. Beleza? Foi aqui, ó. 5 minutos hoje, tá? Porque eu antecipei um pouquinho. E aí o mercado foi e acabou pagando aqui. Tranquilo? E o outro operacional que eu vou fazer é o seguinte. Chegou na VWAP aqui do dia anterior, eu já tinha saído. Saí aqui, beleza. Aqui, essa linha amarela tracejada é a máxima e a mínima do candle de 60 minutos. Ó. Máxima e a mínima do candle de 60 minutos, correto? E eu vou operar essa região aqui, essa região e essa região. O que eu vou operar aqui? Aqui eu vou operar ou o rompimento dela ou a rejeição dela. No caso aqui, ó, teria... E o que é rejeição? Como que eu vou operar essa rejeição? Sempre que der um candle vermelho nos 5 minutos, nesse caso aqui, né? Ou ao contrário, seria um candle verde. E que imediatamente o candle seguinte rompa ele. Então assim, se eu coloco minha entrada aqui e não foi rompido imediatamente, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, ele deixou um gatilho, não deixou? Ele não rompeu nesse candle aqui, ó. Então isso aqui para mim não configurou. Tá? Pagou, pagou, mas para mim não valeria essa entrada aqui. Beleza? Poderia entrar onde? Eventualmente, ter feito essa entrada aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá? Mas voltando aqui, o que aconteceu? Poderia ter feito essa entrada aqui, mas não fiz por uma razão específica. Porque esse candle aqui, ó, é 9h50 da manhã. Esse outro candle aqui, ó, 9h55, ou seja, eu estou muito perto do fechamento.
Perdão, eu estou muito próximo da abertura do mercado à vista, então não vou fazer nada aqui. Eu não sei como é que o mercado à vista vai abrir. Agora, o mercado à vista abriu. O mercado, tendência de alta. Aonde deu outra aqui, ó. Essa poderia ter comprado esse rompimento aqui, ó. Você vê que ele fez um candle verdinho, rompeu essa região. Eu poderia ter feito o quê? Colocado uma compra nele com stop 165 pontos. Aqui, stop nessa região aqui, né? Daria um pouco mais de 165. Daria o que? Uns 200 pontos mais ou menos. Aí você tem que medir o seu... Quer ver? Já vou calcular aqui já. Ó. 210 pontos. Se eu entro aqui, tomo stop aqui, aqui eu já vou colocar o quê? Já vou colocar uma ordem duplicada. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui um contrato, eu vou colocar aqui 2 contratos. Tá? Agora, quando ele fez esse candle de rompimento aqui, eu já vinha com meu stop aqui já, e aí eu não inverteria mais a mão, entendeu? Como ele fechou assim, né? Fechou um candle bonito, eu não inverteria a mão mais, porque já mostrou força aqui na compra, ó. Se você pegar o volume, é um volume, ó, volume alto, ó. Então não tem condição. É que às vezes o que ele faz? Ele rompe e já volta, já volta e te tira imediatamente. Se ele for e já te tirar nesse próprio candle aqui, ó, ele já está mostrando que ele vai voltar. Voltaria para onde? Para essa região aqui, mais ou menos. Entendeu? Aí é um risco. Ou você toma um stop e aceita, ou você pode tomar o stop invertendo a mão. Tá? Aqui, outra região, ó, chegou no volume profile, tocou, ó, tocou na VWAP do dia anterior, segurou. Tocou no volume profile, segurou e derreteu. Vê que não respeitou tanto essas regiões roxas que tinham respeitado sexta-feira. Não respeitou muito não. Respeitou mais o que? O fundo do diário aqui, ó. Tá vendo? O fundo de um diário anterior que estava lá para trás. Certo? Aqui poderia ter feito uma operação aqui, mas primeiro, mercado desses com essa força toda, complicado não vender. Se colocou a venda, o segundo candle imediatamente não pegou, sai fora. Eu tiro minha ordem. A venda seria o rompimento desse candle aqui, ó. 195 pontos de stop. Uma coisa, eu busco sempre, na maioria das vezes, 150 pontos. Tá? 150 pontos, aparentemente até hoje, tem pago. Então, que muitas vezes eu vou fazer o que? 150 pontos, eu tiro metade da mão e segura outro tanto. Aqui, eu saí aqui com metade, a outra metade eu segurei aqui. Entendeu? Lembra que eu falei? Eu entrei aqui com 150 pontos. Eu tirei a metade e o resto eu segurei até esse alvo aqui. Por quê? Tinha receio. Ó, o VWAP tá aqui, ó. Ponto de briga aqui para trás, ó. Falei, não sei o que vai acontecer. Não sou mãe de Ná, então eu vou na minha região que eu tenho mais a região que tenho mais confiança. Certo? Olha que interessante. Aí o mercado veio, caiu, deu uma brigadinha, rompeu, veio, voltou, brigou, voltou, defendeu, foi, rompeu, veio aqui. O que eu vou fazer agora? 20 para as 2. Eu mais nada. Tranquilo? Então, essa não deu pela proximidade da erária. Então, basicamente, aqui eu teria feito um gain, outro gain,
e tomado um stop. Só que aqui eu não tomei porque eu não entrei. E essa aqui eu não entrei também porque eu já tinha feito aqui e não quis entrar mais. Tranquilo? Valeu, fica aí.